Após denúncia, aonde Alexandre de Moraes colocou Jair Messias Bolsonaro no banco do réu, o senador Marcos Duval acabou de trazer informações importantíssimas, inclusive colocando Moraes em uma situação bem delicada, mais um crime nas costas do ministro, e desta vez tem a ver com o Senado Federal. E ele ainda explica por que Jair Messias Bolsonaro está tão calmo diante dessa situação. Jogando gasolina no fogo. Porque se dá alguma condenação para o presidente, ele vai ter o tempo dele de defesa e tudo mais, vai inflamar o país inteiro. Os Estados Unidos, os países aliados dos Estados Unidos, os órgãos internacionais. Vai gerar consequências gigantes. Isso é muito grave, gente. Vocês não têm noção disso. Isso nunca aconteceu na história do Senado Federal. O Eduardo Bolsonaro, por isso que ele disse que acha que ele fugiu, vocês tomaram ferro. Ele virou embaixador dos perseguidos políticos no Brasil. A anistia vai acontecer. Isso é fato. Ninguém vai ficar 14, 17 anos preso. Esquece. Nem o Lula ficou. Nem o ex-governador do Rio. 400 anos de cadeia. Hoje ele é youtuber. Gente, se a gente perceber e voltar no tempo e entender que anos atrás nós tínhamos um ex-presidente preso, julgado em 3 instâncias, com várias comprovações, 4 ou 5 bilhões de reais sendo devolvidos, a maior operação em combate à corrupção da história do mundo, órgãos internacionais acompanhando tudo, de repente, o maior corrupto da história do país, ou do mundo, para dizer, virou presidente no Brasil. Então, esse movimento, que está acontecendo hoje no STF, é puramente político e de perseguição. Imaginam o que está passando na cabeça dos ministros. Imagina se Bolsonaro for presidente. Então estão tentando achar um jeito de Bolsonaro não ser presidente, porque sabe que as denúncias e tudo vão vir, mas vão vir já esse ano ainda. Então, se a gente pensar que um cara que foi preso, o Lula, com tudo, né, com provas e mais provas e mais provas, ele não foi inocentado, mas o CEP foi o motivo dele sair da prisão e virar presidente. Nem inelegível ele ficou. Cara, ele foi condenado. Então, assim, é absurdo. Então, o que estão fazendo com o presidente é jogando gasolina no fogo. Porque se dá alguma condenação para o presidente, ele vai ter o tempo dele de defesa e tudo mais, vai inflamar o país inteiro. Os Estados Unidos, os países aliados dos Estados Unidos, os órgãos internacionais. Vai gerar consequências gigantes. E eu coloco aqui para vocês com toda certeza. 2026, candidato a presidente é Jair Messias Bolsonaro. Ah, Duval, mas ele vai ser julgado agora. Espera. Porque tudo que está sendo feito, como foi feita essa apreensão aqui, esses equipamentos e tal, é ilegal. Eles que cometeram o crime, não foi o senador Marcos Duval. Eles que cometeram o crime, tá aqui, ó. Tá aqui. Gente, eu não tô falando assim, eu ouvi dizer, ou eu acho. Tá aqui, ó. Qualquer um jurista vê isso. A própria Polícia Federal, a mando dele, ele desrespeitou a PGR e mandou a Polícia Federal furtar um bem, um patrimônio. Subtrair. Né? Subtrair. Então, tudo que está sendo feito, quando o governo de lá entrar em ação, porque está esperando o Congresso finalizar, para não ficar só o Trump, e ele fazer o decreto logo para penalizar Alexandre, e depois entrar outro presidente americano e derrubar o decreto, o Congresso está acelerando para que seja uma lei para que então, independente de qualquer presidente americano que possa vir a assumir o poder, não vai reverter a decisão contra o Alexandre e, inicialmente, de mais 40 autoridades. Praticamente quase todo o STF e outros que já foram divulgados. Tudo isso, as cortes, porque nós somos signatários de acordos internacionais. Então, para vocês entenderem, é como se nós fôssemos um grupo de países que se uniram em acordos internacionais, como a União Europeia. Então, tem vários acordos internacionais, principalmente a questão da democracia, a violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. Há acordos internacionais, onde um país ou o grupo dos países podem julgar o outro. Então, não é essa questão que
que é jogada na imprensa, porque o país é um país soberano, tem sua própria Constituição, então o outro país não pode invadir o Brasil. Não é invadir o Brasil. São os acordos. Então, assim, Brasil, e o bom é que vocês estão se informando sobre isso. Porque antes, a imprensa marrom, que era chamada aqui como quarto poder, ela mudava a narrativa e jogava para o Brasil de outra forma. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Então, quando lá, tudo no seu tempo, então para o Trump sair fazendo o decreto para depois ser derrubado, então o Congresso acelerou. E isso também faz com que os órgãos internacionais não comecem a ver o Trump como um presidente que está perseguindo um grupo. Então, aí muda o cenário. É o governo americano e os países aliados que comprovaram que esse julgamento, que quem está julgando, o Dino, o Zanini, quer dizer, as pessoas que são próximas do Lula, para não dizer que são irmãos gêmeos, nasceram juntos ao Lula, julgando o Bolsonaro. E ainda assim, o advogado botar como para suspender e ainda não. É tão bizarro isso, gente, como isso daqui que fizeram. Então, como está sendo em tempo real, vocês estão assistindo, o Brasil está vendo as aberrações. Você não precisa nem ter conhecimento jurídico para você ver as aberrações. Então, assim que esses daí começarem a ser penalizados pelos órgãos internacionais, que já no máximo daqui 2 meses isso acontece, vai tudo isso cair. A anistia vai acontecer, porque vai ser comprovado que ele invadiu o gabinete do senador Marcos do Val ilegalmente. Ele cometeu um crime contra o outro poder. Ele invadiu um outro poder e ainda subtraiu o equipamento do outro poder. Isso é muito grave, gente. Vocês não têm noção disso. Isso nunca aconteceu na história do Senado Federal. Nem um outro parlamentar que teve dinheiro preso, pego na cueca, teve o gabinete invadido e levaram equipamento do Senado. Gente, só isso daqui já é gravíssimo. Tem o dia 8, tem os presos políticos, tem a cabeleireira que usou o batom. Gente, são coisas bizarras que não se sustenta. Quando eles caírem, eles vão cair. Acabou, tudo desaba. Então isso aí tudo é fantoche, tudo é a história da carochinha. Para você ver ao ponto do Bolsonaro ir lá. Ele foi lá no STF. Ao ponto do Bolsonaro, e aqui cabe, eu estou incentivando, vamos dia 6 de abril em São Paulo. O Bolsonaro está convocando todo mundo para estar no dia 6 de abril em São Paulo. Ou seja, ele está seguro. Por que será que ele está seguro? Se de fato algo pudesse acontecer de grave, ele estaria tão seguro? Não. O Eduardo Bolsonaro, por isso que ele disse que acha que ele fugiu, vocês tomaram ferro. Ele virou embaixador dos perseguidos políticos no Brasil. E está lá, diretamente com as autoridades, diariamente, ajudando. Então, a esquerda fica falando umas coisas, a imprensa falando besteira o tempo inteiro. A anistia vai acontecer. Isso é fato. Ninguém vai ficar 14, 17 anos preso. Esquece. Nem o Lula ficou, nem o ex-governador do Rio. 400 anos de cadeia, hoje ele é youtuber, influenciador. E eu, como senador, eu tenho só o YouTube, o resto está tudo censurado. Um criminoso condenado a 400 anos, preso na Papuda, acho que é Papuda, né? Não, no Rio é outro. Preso, 400 anos. Hoje, tomando banho de piscina e sendo influenciador, falando qual é o melhor filme e tal. É piada, né? O Brasil é uma piada, vamos dizer o contrário. Cada avanço deles contra o Bolsonaro ou contra a direita, pior vai ser. Quando eu botei o pendrive e disse que ali tinha documentos, e ali de fato tinha e tem, mas não estão aqui, houve um surto, invadiram o meu gabinete, com uma decisão contrária da PGR, mesmo assim eles invadiram, eles cagaram para a decisão que consta na Constituição, que cabe a PGR autorizar ou não, e a PGR não autorizou, e ainda assim eles invadiram e subtraíram equipamento do Senado Federal. Vocês têm noção do que é esse grupo que está lá no STF? Então, mesmo que se ele for preso, aí que ele vai ser eleito, assim, igual o Trump, o país inteiro, porque tem gente até de esquerda, por incrível que pareça, que está percebendo
que a Suprema Corte está descumprindo a Constituição na cara dura. Mas agora não é só os brasileiros que perceberam, é o mundo inteiro. Eu, oficialmente, fui, em fevereiro, colocado como perseguido político. Esse órgão, que existe desde 1800, vai tornar público ainda. E eu fico nessa agonia de que eles tornarem público logo, mas eles vão tornar público depois que eles fizerem o trabalho de, como eu posso dizer, entregar as documentações da decisão para cada órgão, Tribunal Penal Criminal, Internacional, e por aí vai, para a ONU, Conselho de Direitos Humanos da ONU. E depois que eles passarem por tudo, se tiver tudo tranquilo, aí eles vão vir ao Brasil, sem dizer data, nem dia, nem o mês e nem o dia. Mas eles falam que vão me avisar, mas o Brasil, o governo não vai ficar sabendo. A comissão vai chegar aqui no Brasil, vai convocar os ministros e vai tornar público para o mundo que um senador da República é um perseguido político, e isso enquadra em crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade é diferente de violação dos direitos humanos. Violação dos direitos humanos é algo quase pessoal. Ah, violou meus direitos como cidadão, me censurou. O cidadão Marcos du Val, o capixaba, foi censurado. Então houve uma violação dos direitos humanos. Mas censurar um senador da República que representa milhões de pessoas, brasileiros, passa a ser um crime contra a humanidade. E a humanidade não é só Brasil, ou só bolsonaristas, ou só de direita. Inclui franceses, italianos, alemães, e aí vai, canadenses, todos os países democráticos. E aí que vem o melhor. Como é o maior crime que se tem, que é o crime contra a humanidade, que não é só botar no paredão e fuzilar, ou botar numa câmara de gás, é fazer o que eu... cortar meu salário, bloquear meu passaporte, multa de 50 milhões, e eu não tinha R$1.000. Ou seja, ainda assim eu sou o único na história que eu vou provar com documentos que empobreci como senador da República assustadoramente. Mas vamos passar para outro ponto. Então, crime contra a humanidade. Esses países que hoje tem um órgão que me falha a memória aqui agora, que faz o levantamento e sai a relação dos países que se mantêm democráticos e os países que estão deixando de ser democráticos e os países comunistas. O Brasil já está nessa de deixando de ser democrático. Só que esses países que são considerados democráticos, eles têm autonomia de julgar Alexandre de Moraes por crime contra a humanidade, porque a humanidade é crime contra o povo do país deles. A revelia. O Alexandre pode ser condenado à prisão perpétua num país sem saber que estava sendo julgado. Ele não precisa estar presente e não tem defesa, porque já foi feito a acusação com provas de que ele cometeu crimes contra a humanidade. Esse órgão já deu a sentença de que ele cometeu um crime contra a humanidade pela perseguição ao senador no Brasil chamado Marcos du Val. A Maré Carioca. E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse o senador Marcos du Val? Realmente está bem clara essa perseguição ferrenha a um senador da República. Tudo isso porque ele é o único que tem provas, que fala diretamente lá nos Estados Unidos e que está sendo perseguido ao ponto mesmo, gente, de perder o seu salário. Até prejudicou na época sua mãe, que está com câncer, quase ele perdeu o convênio dela, ainda perdeu seu casamento por causa dessa perseguição. Portanto, o senador realmente está furioso e promete se vingar, custe o que custar, porque realmente o que está acontecendo no nosso Brasil já não é uma democracia há muito tempo, e segundo ele, o mundo vai saber, e na hora que isso acontecer, vai ficar bem claro para todo mundo o que está acontecendo dentro do judiciário brasileiro. Mas e vocês? Eu quero saber de vocês. Sim, o que vocês acharam de tudo que disse o senador? Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e, se puder, patrocine o nosso canal. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até um próximo react.